E aí pessoal, aqui é o professor Ezequias com mais uma aula de física para vocês. Hoje, dando continuidade ao nosso assunto, né? A nossa aula de hoje vai ser sobre potência elétrica dissipada e o efeito Joule, que é um efeito que ocorre nos sistemas elétricos, né? Que a gente está estudando hoje, né? Como resistores e tudo mais. Então, primeiramente, o que é essa potência elétrica que se dissipa num resistor? Vamos supor agora que a gente tem uma quantidade de carga elétrica que está passando no nosso fio, no nosso condutor, né? E ela passa num determinado tempo. A gente sabe, que a gente viu nas aulas anteriores, que o trabalho elétrico, que é essa fórmula que está aparecendo aqui embaixo, ele depende da quantidade de carga elétrica e depende também da diferença de potencial, ou seja, da tensão do nosso sistema. Se eu sei disso e eu sei que a minha quantidade de carga elétrica, quando passa num determinado tempo, é a minha corrente, que a gente acabou de ver nas primeiras aulas desse semestre, a gente pode fazer uma relação nessa situação. Vamos considerar o seguinte: a gente sabe que a corrente elétrica é essa relação aqui, né? Ela depende da quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Eu faço essa passagem, né, do tempo que está dividindo, ele passa multiplicando, eu fico com essa primeira relação aqui. A gente guarda pra gente. Se eu substituir esse delta aqui, ó, vou voltar aqui, vou substituir o delta Q no lugar desse delta Q aqui. Quem é meu delta Q? É corrente elétrica multiplicada pelo tempo. Então vou substituir aqui. O que eu vou ficar? Meu trabalho vai ficar o quê? Corrente elétrica multiplicado pelo tempo, multiplicado pela diferença de potencial. Eu tenho uma nova forma de ver a situação. Esse tempo, ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Eu vou ficar com essa nova relação. Essa relação aqui, ela é primordial para a gente calcular potência elétrica num resistor. Por quê? Porque o que essa fórmula nos diz? Ela diz que o trabalho elétrico dividido pelo tempo é igual a corrente elétrica multiplicado pela diferença de potencial. E isso aqui, esse trabalho dividido por tempo, trabalho é energia, então trabalho dividido por tempo é potência. Então essa relação aqui, esse fator aqui é a potência. Aí eu vou ter essa relação, que diz que a potência é igual a minha corrente elétrica multiplicado pela minha diferença de potencial, que é a primeira relação de potência que a gente vê, que é o π, né? mais conhecido como π. Outra relação que a gente pode ter agora, utilizando a lei de Ohm, vamos supor que a lei de Ohm é isso. Vamos supor não, ela é isso, né? A diferença de potencial é igual a resistência multiplicada pela corrente, que foi o que a gente viu na aula passada, a primeira lei de Ohm. Vou substituir no lugar do U aqui, o R, resistência multiplicado pelo Izinho. E a gente vai ter uma nova forma de calcular a potência, que é chamado de π ao quadrado. Potência é igual a resistência multiplicado pela corrente elétrica ao quadrado. Se eu continuar nessa ideia e no lugar do Izinho aqui fizer uma nova relação da primeira lei de Ohm aqui e fizer essa modificação, eu vou ter uma terceira forma de ver o nosso problema, que eu substituo no lugar do I o U sobre R. O que eu fiz aqui? Esse R estava multiplicando, eu passei dividindo, né? É uma nova forma de ver a primeira lei de Ohm. Então, no lugar do Izinho aqui, que está ao quadrado, eu vou botar U dividido por R. Então, vai ficar U ao quadrado, o R vai ficar ao quadrado também, vai cortar com esse R, então eu vou ter uma nova relação, que diz que a potência é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Se eu souber a primeira lei de Ohm e não me esquecer, eu posso fazer todas essas relações sabendo só uma, não preciso saber todas as três. Mas todas as três me dão parâmetros diferentes. Por quê? Na primeira me dá o parâmetro da potência em relação à corrente e DDP. Na segunda me dá o parâmetro da potência em relação à resistência e corrente. E na terceira me dá o parâmetro da potência em relação a DDP e resistência. Então as três falam sobre potência,
mas com parâmetros diferentes. Então, dependendo do problema, a gente pode usar uma ou outra, como a gente vai ver nos exemplos que eu preparei aqui para vocês, tá? Então, é assim que a gente calcula a potência elétrica, né, dissipada em um resistor. Então, tem essas três condições, né? E por que essa potência ela acaba se dissipando no resistor? Por causa desse efeito que é o chamado efeito Joule. O Joule, né, que foi um físico, James Joule, né, o nome dele. Ele estudou, ele se aprofundou nessa forma de ver e percebeu que o calor que um resistor ele dissipava, ele era proporcional à resistência elétrica multiplicado pelo I ao quadrado, né, aquela corrente elétrica ao quadrado, multiplicado pelo tempo. Essa relação aqui, ó, isso daqui é potência, ó, isso aqui é potência. Então, calor, que é a energia térmica em trânsito, né, que vocês viram no segundo ano, é igual a potência multiplicado pelo tempo, ou seja, calor é energia. Então, faz todo sentido fisicamente essa relação aqui. Então, essa é a relação do efeito Joule. Eu coloquei mais por curiosidade, tá? Não é uma relação que a gente acaba usando muito. A gente acaba usando mais a relação de potência aqui, ó, que é o π ao quadrado, π, PUR ao quadrado dividido, PU ao quadrado dividido por R. Mas a gente tem que entender que o efeito Joule é justamente quando essa potência é dissipada em forma de calor no resistor. Por isso que, e esse efeito é muito importante, como eu falei na aula passada para vocês, esse efeito é muito importante. Por exemplo, a gente tem aparelhos que fazem muito bem esse efeito Joule. A gente usa a favor esse efeito, que são o ferro elétrico, o chuveiro elétrico e entre outros aquecedores que a gente precisa justamente desse efeito que a gente está usando ao nosso favor. Então, essa potência dissipada, a gente, nesses aparelhos, né, que eu acabei de citar, a gente acaba usando esse efeito a favor da gente, certo? Mas sempre um resistor vai dissipar, quase sempre, né? Quase sempre o resistor vai dissipar calor através dessa relação do efeito Joule, tá? Esse efeito de curiosidade para vocês. Outra coisa que a gente pode falar, já que a gente está falando de potência, vamos falar de uma observação aqui que eu acho muito importante, principalmente para vocês que vão fazer Enem, que é o consumo de energia elétrica. A gente sabe que energia é potência multiplicado pelo tempo. E como é que a gente lê esse consumo de energia elétrica na nossa conta de luz? A gente lê através dessa unidade aqui, que é o quilowatt-hora. Não é a unidade usual que a gente acaba vendo no sistema internacional. O sistema internacional é Joule, né, a unidade, mas a gente acaba usando o quilowatt-hora. O que é o quilowatt-hora? A unidade de potência é o watt, ou seja, esse K significa algo multiplicado por 1000, então é uma subunidade aqui. Então, kilowatt é uma subunidade multiplicado por hora. Então, o sistema de unidade que a gente está vendo aqui não é segundos, né? É horas. Então, no tempo é horas e aqui kilowatt, que seria 1000 multiplicado pela unidade watt. Certo? E é assim que a gente lê isso. Vou ter um exemplo aqui para a gente acabar fazendo essa aplicação do cotidiano que a gente precisa saber sobre essa observação, né, do consumo de energia elétrica, como a gente pode analisar, certo? Vamos ver o primeiro exemplo aqui, que é relacionado à potência elétrica dissipada. Então, um resistor submetido à diferença de potencial de 3 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 0,2 A. Determine, letra A, a potência dissipada por esse resistor, e letra B, a potência dissipada por esse resistor quando ele é percorrido por uma corrente de 2 A, supondo que a resistência seja constante. Então, a gente está considerando aqui a resistência constante, tá? Então, vamos lá.
Vamos fazer a primeira letra A. A gente achar a potência dissipada por esse resistor. Quais são os parâmetros que ele deu? Ele deu a DDP, a diferença de potencial, e ele deu a corrente elétrica. Se ele deu esses dois parâmetros, a gente vai usar o π, que é justamente corrente elétrica e DDP. Então, basta eu pegar os dois e multiplicar. Então, minha potência vai ser 0,2 multiplicado por 3, que é 0,6 ampere. Desculpa, watt. É potência, né? Esse W aqui é a unidade de potência. Watt. Só isso. Achamos a letra A. Não teve segredo. Na letra B, agora a gente vai fazer uma coisa. Porque agora ele quer saber a potência, mas só que com uma corrente de 2 amperes. Então a gente não vai considerar o que a gente fez na questão passada. O que a gente precisa fazer? Ele deu uma sugestão, né? Ele disse que a resistência é constante. Então bora primeiro achar a resistência. Então eu vou fazer aqui, ó. Pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que a resistência é a DDP dividido pela corrente. Quanto é a minha DDP? 3. Quanto é a minha corrente? 0,2. Então faço isso. Pela sugestão que ele deu, basta eu dividir 3 por 0,2, que nesse caso dá 15. 15 ohm. Essa é a minha resistência. Agora, eu vou usar os parâmetros que a gente tem para essa questão. Quais são os parâmetros que a gente tem? A gente tem a resistência e a nova corrente que ele quer que a gente calcule a potência. Então, com os parâmetros de corrente e resistência, a fórmula que a gente vai usar é o π ao quadrado, que relaciona resistência e corrente. Então, vocês observam que na primeira a gente usou o π, porque a gente tinha só os parâmetros de corrente e DDP. Agora a gente vai usar o π ao quadrado, porque a gente tem os parâmetros de resistência e corrente. Então, depende dos parâmetros que a gente tem para a gente poder calcular essa potência, tá? Então, fiquem atentos a isso. Isso é coisa de vestibular também, de Enem. Cai bastante. Então, a minha resistência é 15, eu substituí aqui. A minha corrente é 2, minha nova corrente, né? Que ele quer calcular. Então, fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 15 é 60. Então, minha nova potência seria 60 watts. Você pode observar que de 0,6 a minha potência já foi para 60 watts. Então, ó, aqui aumentou a corrente só de 0,2 para 2 amperes. Mas a minha potência aumentou de 0,6 para 60, aumentou 100 vezes. Então, sempre. Por isso que às vezes a gente queima certos aparelhos domésticos, porque essa relação de corrente elétrica com potência, quando ela tem uma intensidade um pouco maior, por exemplo, aqui aumentou 10 vezes e a nossa potência aumentou 100 vezes. Aumentou 10 vezes mais do que seria, né? Se fosse algo linear. Então, por isso que às vezes a gente queima certos aparelhos quando dá um pico de energia por causa da corrente elétrica. A corrente elétrica aumentou 10 vezes, a potência aumenta 100 vezes. Então, acaba queimando nossos aparelhos. Essa é uma observação muito importante que a gente pode tirar daqui. E no exemplo 2 é justamente um exemplo de consumo de energia, que essas questões quase sempre, não vou dizer sempre porque às vezes não cai, né? Mas quase sempre. Eu fiz várias provas de Enem e quase todas que eu fiz tinha questões, uma ou mais, relacionado com o consumo de energia. Então, vamos ver esse daqui, ó. Uma dona de casa resolve trocar 5 lâmpadas incandescentes de 60 watts de sua casa. Certo. Eu acho que na minha resolução acho que já vi um probleminha. Tá, vamos continuar. Eu resolvo agora, no caso, se tiver um probleminha. Então, uma dona de casa resolve trocar 5 lâmpadas incandescentes de 60 watts de sua casa pelo mesmo número de lâmpadas fluorescentes. Então, são 5 lâmpadas incandescentes de 60 watts e vai trocar por 5 fluorescentes de 12 watts. Então, tá mudando a potência de cada uma. Supondo que essas lâmpadas
fiquem acesas em média 6 horas por dia, qual é o consumo mensal de energia elétrica que ela vai conseguir com essa troca? Então ele quer saber qual é a economia mensal, né? Quanto de economia ela vai ter em quilowatt-hora. Então, naquela unidade que a gente acabou de ver. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer com a lâmpada de 60, qual é o gasto dela mensal. Então, com a lâmpada de 60, eu pego uma lâmpada é 60 watts. Então, transformando para quilowatt, basta eu dividir por 1000. Então vai ficar 0,060. Mas eu acabei de ver uma coisa na minha correção, é que eu não considerei as 5 lâmpadas. Aqui eu estou considerando só uma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por 5, porque eu, na hora de resolver, acabei não observando isso. Então, vou multiplicar aqui por 5 também. E isso vai dar, deixa eu ver, 0,60, 0,060, 0,3, opa, 3 kW. E aqui, deixa eu fazer a modificação. Vou multiplicar por 5, dá 54. Então, é legal. Olha como é muito importante observar, né? Então, tá aqui. Então, como são 5 lâmpadas, vai ficar 5 vezes 60 watts. Isso vai dar 300 watts. Transformando para quilowatt, vai dar 0,3 kW. Meu consumo mensal vai ser, se ela usa 6 horas por dia, tem que multiplicar por 30, né? Vamos considerar um mês 30 dias aproximadamente, né? Então, 6 horas multiplicado por 30 vai dar 180 horas por mês. Ou seja, esse é meu tempo. Se eu sei que energia é potência multiplicado por tempo, basta eu pegar a minha potência das 5 lâmpadas de 60 watts, multiplicar por 180, que vai dar 54 kWh. Então já temos o quanto ela gasta. Se eu trocar agora pelas lâmpadas de 12 watts, quanto é que ela ia gastar? Então, deixa eu logo trocar aqui, que eu também esqueci aqui de botar as 5 lâmpadas, né? Então aqui eu tenho 5 multiplicado por 12 watts, que é mesmo que 5 multiplicado por 0,012 watts, e isso vai dar igual a 0,06 kW. O tempo vai continuar o mesmo, 180, né? E aqui vai dar 0,06. Aqui vai modificar também o resultado. Basta multiplicar por 5, vai dar 10. 16 multiplicado por 5 dá 80. 10,8. Que a gente faz ao vivo as correções. Então, ficaria assim. Então, fica 5 multiplicado, são 5 lâmpadas, né? Multiplicado por 12 watts. 5 multiplicado por 0,012 dá 0,06 kW. Porque sempre a gente divide por 1000, né? Divide por 1000 para transformar as unidades de watt para kilowatt. O tempo vai ser o mesmo da anterior, né? Multiplica por 30, porque a gente considera um mês como 30 dias. E o consumo, o tempo, vai ser 180 horas por mês. Energia é potência multiplicado pelo tempo, então só multiplicar 0,06 por 180. Que, nesse caso, para nós dá 10,8 kWh. O que a gente faz agora? Se eu quero saber a economia, basta eu pegar o quanto ela gastava e subtrair por quanto ela vai gastar. Aí a gente vai saber a economia que ela vai ter. Como os resultados estão trocados aqui, a gente fez a correção, né?
Aqui é 10,8. E aqui deu 54, né? 54. 54. É isso, é isso, é isso, é isso. Opa, esqueci o resultado. Fazendo 54 menos 10,8 dá 44, dá 43. 43,2. Esse será o consumo de energia elétrica que ela vai ter em kWh. Certo? Espero que tenham entendido esse conceito, né? Apesar do erro que tinha, mas eu consegui ver na hora e a gente conseguiu resolver. Tá bom? Qualquer dúvida, estarei no EO 2 às 4, né? Como vocês já sabem. E é isso, pessoal. Espero que tenham uma boa aula. Espero que tenham aprendido um pouco mais. E pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente responde também. Abraços e bons estudos para vocês.